Hoje é 18 de julho de 2019, são 9 horas e 57 minutos. Aqui no relógio Cuco são 5 horas e 15. O certo é o primeiro. Com certeza, o antigo relógio de corda está reclamando contra medida determinada ou assumida pelo ministro Paulo Guedes numa PEC pretendendo mudar a natureza de conselhos reguladores da atividade de muitas classes, entre elas parece aquela responsável pela advocacia. A situação dos conselhos seccionais e do Conselho Federal da Ordem constitui um fruto suculento para aqueles que pretendem cercear a atividade da OAB, porque a característica da ordem tem sido, em momentos delicados da vida nacional, tem sido muito áspera na crítica à restrição dos direitos e garantias individuais. E lembrar que há um projeto muito antigo do próprio hoje presidente Jair Bolsonaro para a extinção do exame de ordem, erroneamente rotulado por muitos e muitos como exame da ordem. Não. Exame de ordem, exame de verificação de estado, que ainda constitui hoje, embora com pequenez muito grande, um impedimento à deletéria atividade daqueles que aviltam a beca no nosso país, porque nós temos 800 mil advogados já testados no exame de ordem e quase 1 milhão de bacharéis perdidos por aí nas esquinas à custa da cupidez, da picaretagem e do desatino que se introduziu no Ministério da Educação há muitos e muitos anos, a partir de Jarbas Passarinho. E não há quem meta a mão honrada ali dentro. Parece que o MEC esteve e está blindado. A expressão é muito comum hoje. Blindado contra pesquisas saneadoras nos gavetões daquele órgão. Hoje, com o ministro da Educação que, com 1000 perdões, entende muito pouco da dita cuja, a vigilância precisaria ser muito mais acentuada. E não se ouve falar nisso, não. Consta que a medicina veterinária já tem a possibilidade de ministração online. Ou seja, os estudantes ficam em casa com seus bisturis embotados ou facas de cozinha, abrindo o ventre de cachorrinho sobre o sofá ou sobre a mesa de almoço e jantar e matando uns e outros. Outro dia, este escriba viu o que se faz com leitoas
reprodutoras postas dentro de gaiolas que mal conseguem cinturar aqueles brutos dentro das grades. As leitoas ficam imóveis, encerradas ali, tempos e tempos e tempos e tempos. E não saem antes de serem mortas ou de morrerem por morte natural, sabe-se lá. Mas é o que vem acontecendo. Se o escriba estiver errado, que o digam os veterinários do país, que o digam aqueles responsáveis, inclusive, pelo ensino no Ministério da Educação, pelo ensino, pela fiscalização do ensino da medicina veterinária no Ministério da Educação. Mas este escriba tem quase certeza de que, se não se permite o ensino online, já se preparam os introdutores de mais uma negociação maldita para a expansão de tal método de ensinança. É assim que funciona. O escriba teve essa sensação de perigo quando viu aqui a página 6 do Estadão, quinta-feira, Economia, vê-se uma foto do ministro Paulo Guedes, que seria aquele exibidor da medida que muda a natureza de conselhos correspondentes a associações de classe. A ordem não é uma entidade associativa. A ordem é uma entidade fiscalizadora do exercício da profissão e tem munus público. Ela, segundo se diz, é uma entidade perdida no espaço. Graças aos fados, é uma entidade perdida no espaço. Já se tentou, inclusive, periclitar a sua independência durante a ditadura. Constituía a OAB uma ameaça aos títeres que passaram pelo trono durante o estado de força que o Brasil parece ter ultrapassado. O ministro Paulo Guedes não é conhecido por sua atividade deste velho rábula. Não, é uma criatura enérgica que parece estar realizando um trabalho profícuo no Ministério da Economia, mas está metendo a mão no Ministério da Educação, sim. Está metendo a mão. Consta que tem uma certa dose de interferência indireta nessa questão correspondente a ensino online. Porque as universidades picaretas que foram postas desta nação já não conseguem mais, ou já não têm mais o que fazer para administrar milhares de universitários postos na rua e sem condições, inclusive, a maioria, de ultrapassar o exame de verificação de estado. Aquilo precisa ter uma possibilidade de utilização pragmática. Mais de 1 milhão de formados em direito por aí. Milhares e milhares de bacharéis perdidos nas esquinas e sem possibilidade mínima
de exercício da advocacia. E o ministro Paulo Guedes está intrometido nessa questão de explorar o fim de adesão a conselho de classe para muitas e muitas profissões vigendo por aí. O ministro Paulo Guedes, tome muito cuidado com esse tipo de coisa, porque o Ministério da Educação esteve apodrecido durante anos e anos, com suas gavetas blindadas. A expressão hoje utilizada é quase rotina entre os oradores daqui e de lá. O Ministério da Educação esteve e está blindado a qualquer investigação mais séria. O ministro Paulo Guedes não põe a mão naquele pulgueiro. Não se meta ali, ou se ali se introduzir, faça-o com muito cuidado e sem interesse pessoal, direto ou indireto, na expansão das facilidades existentes para a aprovação de novos cursos, jurídicos ou não, pouco importa. Tocante à medicina veterinária, se e quando for verdadeiro que existem cursos online, este escriba não viu, não enxergou, não percebeu qualquer manifestação dos conselhos ou do Conselho de Medicina Veterinária destinado a fiscalizar esse tipo de empreendimento relativo a animais, sim, a cães em particular, notando-se que os cães hoje, na maioria dos lares que os mantêm, são quase família, ou família também constituem. Este escriba nunca teve especial predileção por esses animaizinhos muito simpáticos, por cães, mas já teve um casal denominado Baltazar e Blimunda, em homenagem ao brilhantíssimo escritor Saramago. Baltazar e Blimunda, um clássico casal de amor heterogêneo entre macho e fêmea. Não significando isto que este cronista seja apaixonado por cães, não é não. E a ideia de examinar isso com um pouco mais de prolixidade veio ao escriba, enquanto via também num desses jornais, dos dois espalhados sobre esta mesa de trabalho, enquanto via um projeto de um milionário ou bilionário norte-americano de implantação de filamentos eletrônicos no cérebro de criaturas para que os humanos pudessem aproveitar a chamada inteligência artificial. Não se enganem os críticos, porque isso vai acontecer nos nossos bilhões de neurônios que temos em alguns, ou na totalidade dos seres humanos, uns cansados, outros não, mas funcionando sempre, os nossos neurônios aqui e ali. Hoje já se implantam
filamentos no cérebro de ratinhos brancos, aqueles pequenininhos, sacrificados e sofridos, e com esses filamentos implantados no cérebro dos ratinhos, já se pode dirigi-los dentro das gaiolas para a esquerda ou para a direita, com impulsos eletrônicos muito bem montados em chips microscópicos. É o que consta por aí nas seções científicas dos jornais existentes. Para terminar esta crônica de hoje, que precisa ser curta, existe uma crítica acentuada sobre o despacho do ministro Toffoli exigindo ou requisitando apontamento à necessidade de que o Poder Judiciário seja convocado a determinar e autorizar previamente a violação de segredos correspondentes a contas correntes e outras iniciativas de clientes em bancos e entidades de aplicação de dinheiros. O ministro Toffoli é criticado, sim, pelo Ministério Público e por investigadores em geral, sabendo-se que essa exigência de controle jurisdicional é fundamental no sentido de que o relógio Cuco já tocou advertindo o cronista sobre a delicadeza desse tema, exigindo que o Poder Judiciário seja consultado e autorize previamente a interceptação dos segredos das contas correntes e quejandos pertencentes a clientes bancários ou entidades afins. Evidente que isso não interessa ao Ministério Público, é claro que isso não interessa à polícia investigatória, é sobremaneira importante para essas entidades que investigam que a manutenção do segredo na investigação seja reforçada. E, em razão disso, não querem a interferência prévia do Poder Judiciário. Querem fazer as coisas por baixo dos panos, além dos reposteiros, em segredo, para surpresa daqueles que eventualmente possam estar a cometer ilegalidades. Diz o ministro Toffoli: Estado sem controle do judiciário. Estado sem controle do judiciário é fascista e policialesco, afirma Toffoli. E tem razão. Basicamente, tem razão. O azar disso tudo é que esse controle judiciário praticado pelo ministro monocraticamente foi concretizado em relação a um membro da família Bolsonaro, que já tem suas contas pesquisadas e avaliadas pelos órgãos que fiscalizam ou introduzem as suas pinças nas entranhas das contas correntes mantidas pelos investigados. É aquilo que se pode chamar de um acidente de percurso do moço Bolsonaro, que teria praticado comportamento que ao cronista não interessa,
não é seu advogado, não há de ser, não foi consultado, nunca o será e, portanto, não se intromete nas relações do rapaz com a investigação policial ou policialesca ou advinda do Ministério Público, eles que se entendam. Mas o jovem pleiteia o controle judiciário para impedir o deslustramento das suas contas correntes e atividades negociais, pretende, obviamente, para se defender. Quem não erra não teme, diz um ditado popular. Ou, num aspecto bem estético em relação à ética de comportamento, mesmo quem não erra pode querer exigir o cumprimento estrito da legislação pré-existente. Por isso, o ministro Toffoli foi convocado. Por um acidente de percurso, diga-se, a provocação adveio de um investigado que está na Berlinda. Aliás, como toda a família está no berlindamento, na atualidade, com relevo para o filho do presidente da República, cujo pai pretende que um dos objetos da sua geração seja nomeado embaixador em Washington. O Escriba ontem fez uma crônica razoavelmente grande sobre o assunto, antecipando o que sai nos jornais hoje. Ontem, esse Escriba acentuou que poderia haver uma espécie de composição adulterina da comissão que há de sabatinar esse jovem, se e quando se persistir na indicação, no sentido de blindamento da criatura, com perguntas já previamente levadas a conhecimento do examinando. O Escriba afirmou isso ontem. Saiu alguma coisa nos jornais respeitante ao tema hoje. Que não se faça assim. Evidentemente, é possível fazer-se tudo. Inclusive, é possível o burlamento da honestidade de uma sabatina dessa natureza, com facilidade, se e quando se pretender fazer. Mas não deve acontecer isso. Se e quando acontecer, é preciso que se tome cuidado, inclusive, com essa interferência desses intromissores nos contatos entre telefones celulares postos a funcionar no éter, já muito turbilhonado dos problemas teleobjetivos do nosso país. Vai então o encerramento desta crônica, são 10 horas e 20 minutos. O ministro Paulo Guedes aparece aqui com a mão estendida. Quer terminar com os conselhos fiscalizadores. O cronista vai fazer outra previsão. Este antigo bruxo, uma espécie de fantasma da ópera, ou corcunda de Notre Dame, tem uma certa capacidade de antevisão. Há muita gente babando pelos cantos da boca com o ensino universitário online, ministro, que há de constituir, se e quando autorizado em maioria, vai acontecer. Se e quando autorizado esse ensino,
vai satisfazer muita gente que está com muita fome de ampliar o enriquecimento pelo ensino universitário online, inclusive ensino de ciências jurídicas e sociais. Ministro Paulo Guedes, preste atenção nisto. Este antigo escriturário do direito penal e do processo penal brasileiros está sentindo o cheiro disso, ministro. E quando o cheiro começa a vazar publicamente, já há a podridão vicejando no subsolo. Vai aqui uma advertência a Vossa Excelência, que tem um jeito rude, um jeito áspero, árido, teimoso e entusiasta de falar. Pense nisso, ministro Paulo Guedes, porque se quando sair nos jornais que se pretende a instituição de cursos online de várias ciências exigindo diploma universitário, quando isso sair, ministro, já está a acontecer. E a saca podre de realizações do Ministério da Educação já está a expulsar os seus miomas ruins pelas cercanias das universidades brasileiras. Tome cuidado com isso, ministro. É um aviso. É um aviso, é uma previsão, é uma antecipação, é uma bruxaria, ministro, mas isso vai acontecer. Vamos ao trabalho, vamos envergar essa beca surrada, que tem seus pecadilhos, mas são pequenos, muito pequenos, ninguém consegue ser imaculado plenamente, mas vamos pegá-la honradamente para a satisfação dessas pretensões que são pretensões de defesa de uns e outros. Culpados ou não, pouco importa, mas os advogados criminais são como os cirurgiões, defendem uns e outros. Alguns sobrevivem, outros morrem. E la nave va, ministro Paulo Guedes.